Oi pessoal, seja muito bem-vindo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o MMC, o mínimo múltiplo comum. É muito importante que você entenda os probleminhas com o MMC, mas para esse vídeo específico eu não vou me preocupar com isso. O primeiro passo aqui, a primeira coisa que eu quero que você entenda é como que a gente calcula, como que a gente determina o MMC. Tá? Então, nesse vídeo eu vou me preocupar com isso. Depois a gente vai ter outros vídeos com situações, problemas que envolvem o MMC. Vamos lá comigo, vamos começar aqui. O primeiro exemplo que eu trouxe foi determinar o MMC entre 10 e 15. Vamos entender o que significa essa sigla, ó, mínimo múltiplo comum. O que significa isso? Ó? O mínimo é o menor. Esse M aqui vai ser múltiplo. E o comum, no nosso caso aqui, eu vou pensar como repetido. Eu tenho várias maneiras de calcular o MMC. Eu vou fazer de duas maneiras que eu acho as melhores para a gente calcular em prova. Tá? Então, primeiro eu vou calcular os múltiplos de 10. O que são os múltiplos de 10? Ó, é multiplicar 10. 10 vezes 0, 10 vezes 1, 10 vezes 2. Na verdade, o que são os múltiplos de 10? É contar de 10 em 10, começando do zero. Vê se não fica fácil, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vou mais um pouquinho, ó. 110, 120, 130, 140, 150. Observe que eles são infinitos. Não vou colocar mais não. Esses aqui estão mais que suficientes para mim. Tá? Vou fazer agora, ó, os múltiplos de 15. Mesma coisa, eu vou contar de 15 em 15, sempre começando do zero. Então, 0, 15, 30, 45, 60, ó, mais 15, 75, mais 15, 90, mais 15, 105, mais 15, 120, mais 15, 135, mais 15, 150, 165, 180, 195, 210. Tá bom para mim até aqui. Coube aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou separar os múltiplos que são comuns. O que está de vermelhinho aí, ó, são os múltiplos. São todos os múltiplos? Todos não, porque é um conjunto infinito, mas tem um número bom de múltiplos aqui para mim. O que a gente vai fazer agora? Ó, eu vou colocar aqui quem está repetido. O 0 é repetido. Olha outro repetido, ó. O 30, o 60, o 90, 120, 150 e com certeza tem mais. São infinitos, tem mais. Então eu vou chamar assim, ó, os comuns. Vou colocar de azulzinho aqui. Quem são os comuns? Ó, 0, 30, 60, 90, 120, 150 e assim por diante. Foi isso que a gente calculou. O que significa o MMC? O MMC significa o menor múltiplo repetido. O menor múltiplo entre os repetidos. No nosso caso aqui, quem que é? Ó, é o 30. Ah, professora, mas é o 0. Claro que tem o 0, mas o 0 é sem graça. Ele vai ser múltiplo de todo mundo, todos os MMC ia dar 0. Então, qual que é a definição? Ó, é o menor entre os múltiplos comuns, com exceção do zero, tá? Excluído o zero. Então, esse é meu MMC. Quem que é meu MMC? Ó, 30. Como que a gente vai representar isso? A gente representa assim, ó, MMC. Tem gente que representa com maiúsculo, tem gente com letra minúscula. Isso pra gente não faz muita diferença, não. 10 e 15 é o 30. MMC, gente, é muito importante para várias coisas. É importante que você aprenda a calcular, porque a gente vai ter probleminhas que envolvam só MMC, mas ele serve para outras coisas, tá? Agora, eu vou fazer do processo que eu acho o melhor de todos,
Qual que é o processo que eu acho o melhor de todos? É o que a gente chama de decomposição simultânea. Ó, vou fazer o 10 e o 15. E a gente vai fatorar esses números ao mesmo tempo. Como assim, professora? Lembra lá, ó, a gente viu a fatoração de um número de cada vez. O que eu posso usar na fatoração? Quem que é a fatoração? Eu só posso usar números primos. Lembra para mim quem são os números primos? Ó, são números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. O primeiro é o 2, depois o 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Tá? Esses são meus números primos. O que significa fatoração? Que eu só posso dividir por esses números. Vamos lá dividir então? Olha o que eu vou fazer, ó. 10 e 15. E aí você vai olhar para mim o seguinte, ó. Dá para dividir por 2? O 10 dá e o 15 não. O que a gente vai fazer então? Eu vou colocar o 2 e vou dividir, ó. 10 dividido por 2. Quanto que dá? 5. Vou colocar aqui debaixo do 10. 15 dá para dividir por 2? Não dá exato. Se não dá exato, a gente não divide. O que a gente faz? Ó, repete o 15. O 5 dá para dividir por 2? Não dá. O 15 dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu não testo 2 mais. Quem que é meu próximo número do teste? Ó, o 3. 5 dá para dividir por 3? Não. O 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, eu vou ter que colocar o 3 aqui. Vamos fazer lá agora, ó. 5. Como não dá para dividir, a gente repete. 15 dividido por 3 dá 5. 5 e 5 não dá por 3, mas dá por 5, que é o próximo. Então, vai ficar 5 e 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Quem que é meu MMC? Ó, é multiplicar todo mundo aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o meu MMC é 30. Olha aqui, ó, cheguei no mesmo resultado. Mas olha o espacinho que eu gastei, olha como que foi rapidinho, tá? A minha dica é que você treine muito esse método aqui, ó. Esse método ajuda muito a gente, ele é muito rápido, você vai praticar isso, por isso que eu fiz esse vídeo, para você praticar isso, fazer um monte de MMC, calcular para você ficar rápido nisso, porque isso vai ajudar a gente lá para frente, tá? Vou fazer mais um exemplo agora, e observa que é bem parecido, ó, múltiplo de 10, de 15, só que eu coloquei o 8. Eu coloquei assim de propósito para você perceber umas coisas importantes, ó. Quem são os múltiplos de 10? Eu vou fazer dos dois métodos. Vou fazer o 10, ó. É 10, de 10 em 10, hein? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Até o 120 tá bom. Vou fazer mais não. Tá? Vou fazer agora os múltiplos de 15. Mesma coisa, pode copiar do slide anterior. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. Tá bom aqui para mim, já estou satisfeito. E agora eu vou fazer os múltiplos de 8. Olha o que vai acontecer agora quando eu encaixei os múltiplos de 8. Mesma coisa, vamos fazer de 8 em 8. 0, 8, 16, 24. Observa aqui a tabuada do 8, ó. 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Vou mais um pouquinho. 88. Para aqui. Observa, ó, que entre o 10 e o 15 a gente já achou múltiplos comuns. Mas observa que os dois com 8 a gente não achou ainda. Então, eu vou ter que continuar fazendo até achar. Vou fazer, ó, 88 mais 8, 96, mais 8, 104, mais 8, 112, mais 8, 120. Vou fazer só mais um, 128. Olha o que aconteceu.
O fato de eu ter encaixado o 8 aqui, que é um número pequeno, fácil da gente fazer conta, olha quem que ficou comum. O 0. E o primeiro que ficou comum, ó, foi só o 120. Olha o tanto de múltiplos que eu tive que escrever para achar alguém comum. Ah, professora, mas é porque são 3. Não, podia ser 3 e ter um múltiplo comum rapidinho. Mas a nossa diferença aqui é que eles ficaram muito distantes. Então, quem que eu tenho múltiplos comuns aqui? Eu vou chamar de comuns, igual eu fiz no outro. Quem são os múltiplos comuns aqui? Os comuns são o 0 e o 120. Provavelmente tem mais, mas a gente vai perder um tempão calculando isso. Eu nem preciso. Ah, eu já achei o primeiro que é comum, eu já sei que o MMC, olha como é que eu represento. Entre 10, 15 e 8 é o 120. E aí, por que eu fiz esse exemplo? Para te chamar a atenção, que às vezes pode ser facinho de achar. Se fosse só o 10 e o 15, ó, a gente achava rapidinho o 30 aqui, nem precisava fazer muitos. E às vezes pode ser demorado, igual foi esse aqui. Tem uns que são mais difíceis de achar ainda, dependendo dos números. Em compensação, se eu faço pela decomposição simultânea, quem que é a decomposição simultânea? Ó, 10, 15 e 8. Se eu faço pela decomposição simultânea, olha como é rapidinho. Eu vou fazer aqui, ó, por 2, 5. O 15 não dá para dividir por 2, então vou colocar. O 8 dá para dividir por 2, que é 4. Vou colocar meus números primos aqui, ó, só para vocês irem acostumando. O ideal é que vocês decorem, tá? Mas só para a gente ir acostumando com os números primos. 5, 7, 11, 13, até aqui tá bom. Vamos continuar agora, ó. Olha o que vai acontecer. O 4 ainda dá para dividir por 2, então a gente tem que continuar no 2, tá? Vou repetir o 5, que não dá. Vou repetir o 15, que não dá. 4 dividido por 2, 2. Professor, ainda dá o 2, então vamos continuar com ele. Repete o 5, repete o 15, 2 dividido por 2, 1. Então, ó, o 2 já era, já gastei ele. Para quem que eu vou agora, ó? Para o 3. Vou repetir o 5, 15 dividido por 3, 5, e vou repetir o 1. Ainda dá por 5, já foi o 3, agora vamos para o 5. Por 5 vai ser 1, 1 e 1. Com isso, olha o que eu tenho aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. É essa continha que a gente precisa fazer. Vou fazer para cá para não apertar, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Faz para mim, ó. 2 vezes 2, 4. Vou fazer agora, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Chegamos na mesma resposta. Tinha que chegar. São dois métodos diferentes para calcular a mesma coisa. Mas olha como esse meu cálculo aqui, ó, ficou pequenininho e rápido. Não corre o risco de você errar alguma conta, não corre o risco de você perder algum múltiplo aqui em cima. Então, eu quero que você treine por esse método, tá bom? Eu paro por aqui, daqui a pouco a gente faz mais coisinhas.